Bom dia, pessoal. Eu sou Adriana Catarina, gestora de convênios municipais. Estou aqui para mais um Café com Live e eu ensino vocês a captar recursos com convênios municipais e a evitar problemas com prestação de contas. Eu sou gestora municipal de convênios há 15 anos e hoje atuo como consultora em diversos municípios em Minas Gerais. Hoje nós vamos iniciar uma série de gestão de convênios com Adriana Catarina. Eu vou te mostrar algumas ferramentas para obtenção de resultados, com a gestão de convênios. Fique aqui comigo porque vocês vão aprender umas coisas que não existem por aí no mercado. Não é coisa que você encontra em todos os lugares, e sim algo que eu criei nesses 15 anos de gestão de convênios municipais. O episódio de hoje é obtenção de resultados na gestão de convênios. Com 1 hora de conteúdo, no máximo 1 hora de conteúdo, eu vou conseguir passar para você coisas que você levaria horas, muitas horas, consultando na internet, em livros, em um monte de outro material, e às vezes não ia chegar do que eu já tenho aqui, que é um material resumido, um material já consolidado. Eu queria agradecer as várias mensagens que eu estou recebendo de pessoas, de gestores de convênios, de pessoas que trabalham na administração pública, de vários lugares, de pessoas que eu não conheço. Então, assim, seria muito legal você ver o reconhecimento e a utilidade do conteúdo que você está postando para outras pessoas. Saber que está ajudando pessoas que você nem conhece, de lugares que você nem imaginaria que estaria chegando. Então, assim, muitas pessoas me mandando mensagem, assim, podia dizer, são amigos seu que tá te fazendo. Não, pessoas que eu não conheço. Muito obrigada mesmo. Tá sendo muito importante para eu continuar. Meus canais de acesso no Instagram é @adrianacatarina.convênios. No YouTube e no Facebook eu estou como Adriana Catarina. Se eu jogar lá, vocês vão achar. Eu criei também a minha página no Facebook. Se inscrevam lá na minha página, no YouTube, se inscreva no meu canal, acione o link para vocês receberem as informações das próximas lives. Eu já gostaria de informar aqui que tem live amanhã, quinta, sexta e sábado. A de sábado será 9 horas, tá? Então eu gostaria de convidá-los para participar. Todos os dias vai ter um assunto diferente. Eu não vou poder deixá-las gravadas, mas então, para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, é necessário que vocês estejam aqui. E é um conteúdo que vocês não acham fácil, consolidado, da forma que eu vou passar aqui em lugar nenhum. Porque isso, como eu disse já anteriormente, eu criei nesses 15 anos, foi testando muita coisa e chegando ao que eu estou trazendo aqui para vocês com muito carinho. Esse conteúdo aqui ele é muito importante para gestores de convênios municipais, secretários da administração pública, de todas as secretarias, obras, assistência social, saúde, educação, então todos os secretários, administração, todo esse conteúdo é importante para todos eles, é fundamental para pessoas que queiram mudar de vida também. Para pessoas que queiram ingressar numa nova profissão, para que gostaria de fazer, ter o seu negócio próprio, de criar sua consultoria, esse conteúdo também é relevante para essas pessoas. É importante também para estudantes que estão concluindo faculdades aí, não sabem nem o que vai fazer nos próximos anos, mas tem uma teoria enorme, uma gama de conhecimento extraordinária. Então, esse conteúdo também é muito útil para essas pessoas, porque pode direcioná-las para uma profissão de sucesso, né? Uma carreira de sucesso. O que é uma oportunidade? Quando apresentamos resultados em qualquer atividade profissional, a gente tende a parar de correr atrás de trabalho. Olha que coisa interessante.
o trabalho passa a correr atrás de nós. Isso se consegue com resultados, isso seja em qualquer área. Bons médicos, né? Eles não precisam, a agenda deles é lotada. Todo bom profissional, bom professor, todo mundo quer colocar seu filho com ele. Eu lembro quando meus meninos eram pequenos, meus filhos eram pequenos, eu ficava correndo atrás para ver se eles conseguiam ficar com os melhores professores, que em cidade pequena todo mundo conhece todo mundo, né? Então, a minha intenção era colocá-los com os melhores professores. E o funcionário público, aquele funcionário público que dá resultados, ele também, ele é muito cotado, ele é bem visto, ele é almejado, todos querem ele no seu setor, na sua área. E todo bom profissional é assim. Ele não precisa correr atrás de trabalho, o trabalho passa a correr atrás dele. Então, o que eu tenho para trazer para vocês aqui hoje é isso. É como fazer uma gestão de convênios com resultados, para que você não precise correr atrás de trabalho, e sim o trabalho corre atrás de você. Eu costumo dizer que as pessoas que são boas, que são capazes, muito competentes, comprometidas, responsáveis, elas não têm tempo. Então, se você procurar, ela não tem tempo, mas ela sempre vai dar um jeito. Mas ela geralmente não é uma pessoa tão ocupada que nem sempre ela vai ter tempo. Por quê? Porque realmente o trabalho corre atrás dela. Ok. Hoje, graças a Deus, eu cheguei nesse patamar de resultados que hoje eu não corro mais atrás de trabalho. O trabalho corre atrás de mim. E às vezes eu tenho até a oportunidade de escolher com quais clientes eu quero trabalhar. Olha que coisa extraordinária. Isso é muito bom na vida da gente, isso é uma satisfação pessoal muito grande. Então a gente tem essa possibilidade quando a gente dá resultados na nossa função, no nosso desempenho. O que é um gestor de convênio de resultados? Um gestor de convênio de resultado é aquele que faz as coisas acontecerem. Os documentos são encaminhados dentro dos prazos, os convênios são firmados, a licitação é feita, o benefício, a obra acontece, o bem chega à população, mas não para por aí. As prestações de contas são aprovadas pelo órgão concedente. Esse é um gestor de convênio que dá resultados. Mas é só isso? Então tá fácil demais. Quem dera, né? Além disso, o gestor de convênios que dá resultado é aquele que, além de fazer tudo isso acontecer, ele atende a sua demanda. A demanda que cai sobre a sua mesa, que não é pouca, em tempo e hora. Não deixando o município perder nada, não deixando o município perder prazo, solicitando os aditivos no tempo ideal, fazendo tudo que tem feito, fazendo um monte de ofícios, porque a gente faz tanto ofício que é incrível, fazendo todos os ofícios que são necessários, organizando o município, preparando o município, atualizando CALC, CAGEC, toda aquela demanda que cai sobre a sua mesa, ele atende, além de conseguir captar os recursos, formalizar os convênios, licitar esses convênios, acompanhar a execução, fazer as coisas acontecerem e prestar conta e dar uma satisfação para o gestor, que precisa dos resultados positivos, e para a sociedade. Então, ele é eficiente no processo, porque ele faz o processo ágil, ele faz o processo acontecer de forma ágil e ele é eficaz com os resultados. Esse é um gestor de convênios que dá resultado. Apagar o fogo de todos os dias, né, gente? Eu costumo dizer que o gestor de convênios, se ele não tomar cuidado, ele vira um apagador de fogo. Por quê? Porque a demanda é muito grande. Todos os dias chega na porta do gestor de convênios, da sala do gestor de convênio, uma demanda diferente. Todos os dias. Se ele não tiver um direcionamento, ele fica só apagando fogo, respondendo demanda. Por quê? Porque tem muito serviço mesmo. Então, respondendo demanda,
fazendo ofícios, fazendo aditivos, dando muitos telefonemas para identificar um monte de coisa. Então, respondendo diligência, que chega toda semana, às vezes chega uma diligência no município. Então, esse gestor de convênio, ele entra nesse ciclo vicioso aí, vai só apagando fogo, apagando fogo, apagando fogo e não faz o que realmente ele precisa fazer. Ele tem que fazer essas coisas? Tem que fazer sim. Mas não basta apagar fogo. Ele tem que fazer ações que dê resultado. No decorrer desses 15 anos, eu criei uma agenda para o gestor municipal de convênio, com todas as coisas indispensáveis que ele precisa fazer no decorrer de um ano de exercício. Porque são praticamente as mesmas coisas. Como isso aconteceu? Eu fui vendo isso no decorrer dos anos, dos diversos anos, que vai sendo, as atividades vão se repetindo todo ano, mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu criei essa agenda. Essa agenda, você não vai encontrar ela em lugar nenhum. Não tem nenhum curso que eu conheço que oferece uma agenda de gestor de convênios. Não tem nenhum outro lugar que você vai achar essa agenda. Essa agenda foi eu que criei, observando, acompanhando os processos, vendo tudo acontecer ano após ano, em uma prefeitura, em outra. Então, eu vi que as coisas eram padronizadas. E aí, eu criei essa agenda. Então, sem essa agenda, o gestor de convênios, ele fica meio perdido, como eu te falei antes, ele fica apagando fogo, né? Nesse ciclo vicioso aí e não consegue caminhar. Então, hoje, eu trouxe para vocês 2 meses dessa minha agenda. Eu peguei o mês de janeiro e de fevereiro da minha agenda e trouxe aqui para mostrar para vocês o que tem, o que é fundamental para o gestor de convênios fazer no mês de janeiro e no mês de fevereiro, principalmente no ano de início de gestão como nós estamos vivendo agora. Então, vocês vão ter o gostinho da minha agenda aí, pessoal. Em janeiro, para quem está iniciando agora, eu sei que está sendo um momento assim de muita coisa, um momento de muita demanda. E esse momento é mesmo muito perigoso, porque se você não se direcionar, você não faz nada que dê resultado. Então, como você se direcionar nesse momento? Então, se você tiver papel e caneta aí em mãos, pega e comece a anotar, porque você não vai achar isso aí em qualquer lugar, não. Aliás, você não vai achar isso aí em lugar nenhum, porque é a primeira vez que eu estou compartilhando essa minha agenda de gestor de convênios. Ninguém tem ela. Então, aproveitem agora e anotem aí, porque vocês vão precisar disso. Em janeiro, quando você assumiu junto com o prefeito, se você assumiu junto com o prefeito, ele é um sortudo, inteligente, que já contratou logo um gestor de convênios. Então, se você assumiu junto com ele, você deve ter recebido, junto da equipe de transição, um relatório de convênios em andamento do município. Certamente você recebeu isso. Se você não recebeu, você vai precisar sentar e elaborar. Porque você precisa saber o que o município tem de convênios em andamento. Quais são os convênios firmados com a Caixa? Quais são os firmados junto ao governo estadual? Quais são os firmados diretamente com os ministérios? Quais são as portarias que estão em execução? As resoluções, né, das diversas secretarias. Então, sente aí e elabore. Se você não tem esse relatório de convênio, se o gestor anterior não deixou para você, que tá, em muitos municípios provavelmente não deixou, por quê? Porque nem todos os municípios têm gestor de convênios, né? Então, essa é uma situação ideal, mas não significa que você tenha. Então, se você não tem, sente e faça. Então, pegue lá, joga uma planilha no Excel e coloque os principais convênios. Primeiro, quais são, número, secretaria, data de vigência, início de vigência, final de vigência. Isso hoje é fundamental, porque se você deixar para pedir um aditivo de convênio, se for no estado de Minas Gerais, por exemplo, 40 dias após, antes do fim dele, 45 dias antes do fim dele, você perde o convênio. Junto ao governo federal, se você for pedir aditivo de um convênio, você tem que pedir 60 dias antes do fim dele. Então, você precisa estar atento a isso.
Lá no CIMEC você tem vários convênios. Então anote aí onde você vai achar esses convênios. Na Caixa, você consultando órgãos estaduais, que no caso de Minas Gerais, CEINFRA, Segov, Secretaria de Educação, com certeza teve transporte escolar, recurso para o transporte escolar ano passado. Então, no estado são essas situações. No governo federal, você tem que olhar junto à Caixa e você tem que olhar no Siconv, junto aos principais ministérios, porque tem ministério que o convênio é direto com o ministério e às vezes ele ainda está em execução. Pode ser, por exemplo, quando você vai adquirir equipamentos, que não é obra, é equipamentos, o convênio não acontece mais junto à Caixa. Por quê? Porque a Caixa, ela cobra um valor alto, acho que 11% sobre o valor do convênio para poder gerir esse convênio. Então, quando se trata de um equipamento, aquisição de um equipamento, você vai direto o convênio é direto com o Ministério. Então, você precisa olhar no Siconv lá, se você tem convênios diretos com o Ministério que não estão passando pela Caixa. Então, assim, junto à saúde, você tem portarias que são no Fundo Nacional de Saúde, você tem resoluções que são junto à Secretaria de Estado de Saúde, que tem várias resoluções em execução, que estão executando, tem como executar, tem as coisas certinhas que você pode adquirir com elas, é como se fosse um convênio mesmo, só que está em forma de portaria, e você no final tem que prestar conta. Então, são inúmeras coisas que você precisa estar levantando. Então, quando você conseguiu acesso no CIMEC, como eu já orientei aqui no dia 2 de janeiro, eu fiz uma live que está aí nos meus canais, falando como conseguir usar todos os acessos do prefeito no Siconv. Eu estou certa que você já conseguiu. No Siconv, no CIMEC, no Fundo Nacional de Saúde, no Sismob, em todas as demais plataformas. Então, se você já tem um acesso do CIMEC, você entra lá em obras e você vai identificar todos os convênios que o município tem em execução junto ao FNDE. Então é isso aí. Fez esse relatório de convênios, ele é fundamental. Em janeiro você precisa estar com ele. Então, se você não tem ele, então põe a mão na massa e vai fazer agora, porque ele é indispensável. Agora não, depois da live, né, pessoal? Que ele é indispensável. Ótimo. Você tem o relatório de convênios, tá tudo muito bom. O que você precisa mais fazer em janeiro? O que tem que estar no seu radar em janeiro? Uma outra coisa fundamental que tem que estar no seu radar em janeiro, para você que está começando uma gestão, principalmente esse ano, né? Esse ano é fundamental, é fazer um diagnóstico do município. Você conhece seu município? Você conhece o município que você está indo atuar? Você sabe, por exemplo, quantos habitantes tem no seu município? Não é me falar assim, meu município tem 10 mil habitantes. Não, é conforme o IBGE. O site do IBGE, ele fala para você certinho do último censo, a quantidade de habitantes do último censo e a previsão habitacional para cada ano. Então, você precisa ter essas informações. Qual é o número de habitantes do último censo? O município está crescendo em número de habitantes ou está decrescendo em número de habitantes? Você precisa ter essas informações. Qual que é o índice de desenvolvimento humano do seu município? Então, tem municípios que têm índice de desenvolvimento humano acima de 6, 7. Você está num município desse, você está num município que tem um ICMS alto, um ICMS bom, razoável. Você está num município que tem índices de desenvolvimento humano 0,5, 5,4, 5,6, 5,7, 5,8. Você está em municípios pobres, onde o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é mais alto do que o imposto que o município arrecada, o ICMS. Então, esses municípios são pobres. E esses municípios, eles requerem muito recursos de convênios. Então, você precisa saber como é que é seu município. Em qual dessas situações que ele está? Ele é um município que tem bastante ICMS? Então, como é que o gestor de convênios vai trabalhar? Vai dar ideias para o prefeito, vai auxiliar nas obras municipais com recursos próprios, vai auxiliar o prefeito a fazer os projetos de forma dinâmica, eficiente e eficaz. Está num município onde o FPM é mais alto que o ICMS, o município é pobre, então o que ele vai fazer?
ele vai ter que correr atrás de convênios mesmo, participar de editais, incentivar o prefeito a solicitar emendas de seus parlamentares, orientar ele qual emenda é mais adequada para qual situação, onde conseguir recursos. Então, o gestor de convênio ele tem que ser dinâmico, ele tem que atuar ativamente nisso aí. Afinal de contas, ele é o técnico com conhecimento para auxiliar o gestor nessas funções aí. Entenderam? Então, viram a importância de ter o diagnóstico do seu município? Além disso, você precisa saber a área territorial do seu município. Seu município, ele é muito grande, de extensão territorial? Ou ele é um município relativamente com extensão territorial pequena? Ele é um município que tem muitos distritos? Ou ele é um município que não tem distrito, só tem a sede e as comunidades rurais? Né? Qual que é a maior demanda desse município? Como é que é? Se ele tem uma extensão, uma área rural muito grande, significa que ele tem que ter um investimento alto também nas zonas, na agricultura familiar, nos produtores rurais. Então, é um município que precisa de uma atenção aí na área rural. Se for um município pequeno, com extensão territorial pequena, e que tem está concentrado, as pessoas estão mais concentradas ali na sua sede, quais são os principais projetos para aquele município? Ele precisa de infraestrutura urbana, ele precisa de saneamento básico, não que os outros não precisam, ele precisa de saneamento básico, ele precisa de água, esgoto, ele precisa de uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, os outros também precisam, mas eu estou te falando, conforme os municípios são diferentes, o gestor de convênio ele tem que ter a habilidade de identificar essas diferenças e orientar o seu prefeito numa gestão de qualidade, numa gestão eficiente, eficaz, né? De quais os recursos são primordiais nessas áreas. Outra coisa que é importante demais, você imagina um município grande ou pequeno, municípios, né, de extensão territorial grande, que tem um número grande de produtores rurais, de agricultura familiar, um dado importante que eu nem sei se vocês conhecem, vocês que são novos gestores talvez nem conheçam, saber qual o número de DAPs que o município tem. O que são DAPs? DAPs é a declaração de aptidão ao PRONAF. Quem tem essa declaração de aptidão ao PRONAF são pequenas... a maioria são pequenos produtores rurais e esses produtores eles podem vender para o PENAI, para a merenda escolar. Então são produtores rurais, pequenos produtores rurais que estão lutando ali para desenvolver no seu município. Eles conseguem financiamento junto ao Banco do Brasil, que tem uma linha de financiamento para o PRONAF aí. Então, assim, é importante você saber quantas DAPs tem no seu município ativa. Se seu município está com muitas DAPs inativas, você tem que ver com a Emater. Por que tem tanta DAP inativa no meu município? Os produtores rurais não estão produzindo, não estão vendendo para merenda escolar? Por que está acontecendo que as DAPs estão inativas? Vamos ativar isso aí, vamos reunir o CMDRS, que eu vou falar daqui a pouco o que é, e vamos ativar o nosso setor agropecuário dentro do município, principalmente o pequeno agricultor, né? Os agricultores familiares. Quais as principais causas de internação e morte no município? É importante saber isso, fundamental. Esse dado, a gente tem ele. Se você quiser saber, por exemplo, referente ao ano anterior, você pede o RAG do município. O que é RAG? Relatório Anual de Gestão. Isso é um dado da saúde. Esse relatório anual de gestão ele é feito anualmente pelos gestores. É uma obrigação do gestor municipal de saúde, que é o secretário de saúde. Ele tem que informar, fazer uma prestação de conta para o governo federal de todos os recursos que caiu na saúde, como eles foram utilizados, quais são os principais problemas da saúde no município. E essa é uma informação que está lá no relatório anual de gestão. Qual os principais motivos de internação no ano anterior e quais são as principais causas mortes no ano anterior. Né? Então é importante você ter essas informações aí para você orientar seu prefeito. O prefeito vai receber a emenda na saúde, não sabe para que é aquela emenda, oriente seu prefeito, fala, prefeito, nós estamos com essa situação aqui no município, muitas doenças respiratórias no município, então vamos investir esse recurso aqui para ajudar a resolver esse problema. Né? E aí você vai crescendo como gestor de convênio, sendo aquela pessoa que dá resultado, que dá solução e não problemas, que apresenta soluções e não problemas, e que
vai crescendo na sua função e sendo esse profissional que, ao invés de correr atrás de trabalho, o trabalho passa a correr atrás de você. Uma coisa extremamente importante nos municípios também é o índice de desenvolvimento educacional nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Por que isso é importante? É importante saber o índice da educação no seu município como um todo. Se seu município é um município que a educação é de qualidade. Mas nesses anos iniciais e finais do ensino fundamental, é importante porque o município, geralmente, ele é responsável pela educação de primeira a quarta série em comunidades rurais. Então, as escolas são municipais. Então, o município precisa saber como está sendo o desempenho da educação que ele está oferecendo para os seus. Então, gente, vocês viram aí por que eu tô te falando o que você precisa saber e para que você precisa saber isso, né? Então, precisa de investimento na educação? Os índices estão baixos? Precisa de investimento. Precisa de investimento na educação. Porque pode acontecer dos índices estar camuflados? Pode acontecer. Mas isso aí é um assunto para um outro momento. Outra coisa importantíssima que você precisa saber é quantas associações tem no seu município. Os municípios hoje, eles têm bastante associações, principalmente associações de desenvolvimento rural sustentável. E quantas associações tem nesse município? Como elas estão organizadas? Elas estão em dia? Elas têm diretoria atual? Elas têm documentação adequada? Essas associações estão inscritas no CAGEC do seu estado? Né? Elas têm condições de captar recurso para o município, para a sua comunidade, especificamente para as suas comunidades, porque como as associações, elas às vezes são regionais, são para sede, comunidade tal, comunidade tal, comunidade tal, então elas estão aptas a captar recurso. Se não tiver, você precisa sentar, fazer um relatório dessas associações, identificar o que falta em cada uma, ou tomar providência você, ou direcionar para que alguém faça, mas precisa ser organizado. Isso não pode ser uma coisa que fica lá no município sem que ninguém assuma a responsabilidade. Uma outra coisa sobre o gestor de convênio. O gestor de convênio tem que puxar para ele a responsabilidade do município, das ações do município. Então, por exemplo, a associação não é problema meu, não vou mexer. Tem que mexer sim. Por quê? Porque a associação é um meio de captação de recurso e ela precisa estar organizada. E você tem que saber como organizar, o que tem que ser feito para organizar, dar alternativas para o seu gestor, como fazer isso, para que as coisas aconteçam. Senão, daí a pouco aparece, olha, surgiu aqui um trator, mas só pode ser doado para a associação. E aí? Se a associação está toda irregular lá, não tem diretoria, a última ata foi 2 anos atrás, vai perder o trator por causa de uma entidade que está desorganizada? Se ela está desorganizada, você precisa organizar. Entenderam? Isso aí? Gente, outra coisa fundamental em um município são os conselhos municipais. O que são conselhos municipais? Os conselhos, eles são órgãos que auxilia o prefeito no controle social de políticas públicas. Então, o prefeito recebeu lá um recurso para a saúde, aplicou aquele recurso. O conselho vai lá, analisa a execução daquele recurso, se foi, ajuda às vezes até definir em que aplicar, né, em alguns casos, e no final ele analisa se aquilo foi executado de forma correta, se prestou conta correta. Então, o município, ele tem várias políticas públicas, que é um assunto para uma outra live. E ele, dentro dessas políticas públicas, ele tem os conselhos municipais. Esses conselhos são órgãos que ajudam nessa fiscalização, aí, nessa gestão, no controle social das políticas públicas. Os conselhos, geralmente, eles são paritários. O que quer dizer isso? Eles têm membros da administração pública, da gestão pública, das entidades que existem no município, associações, igreja, câmara, etc., e da sociedade civil. Então, esses conselhos, aí significa falar que o conselho é paritário, ele tem metade de profissionais da administração pública e a outra metade da sociedade civil, justamente para ele poder ter a oportunidade de opinar aí nas políticas públicas.
Então, quais são os conselhos que tem no seu município? Eu vou falar uns principais aqui, acho que todo mundo já ouviu falar deles. Eles são fundamentais. Você precisa conhecê-los, saber se eles estão vigentes, se eles estão, o seu mandato está vigente, se precisa renovar mandato, o que precisa fazer. Você precisa saber se eles estão inseridos nas respectivas plataformas, porque hoje praticamente todos os conselhos você precisa inserir uma plataforma específica. Então, você precisa saber se a plataforma está alimentada com aquele conselho, porque se não tiver, você também fica impedido de captar recursos, aquela plataforma fica bloqueada para você e assim por diante. Então, vamos começar pelo mais famoso, Conselho Municipal de Saúde. Todo mundo conhece, né? Extremamente atuante, atua em todas as políticas da saúde, e é um conselho que precisa estar regular. Inclusive, para você regularizar o CAGEC do Fundo Municipal de Saúde, você precisa que esse conselho esteja regular. Você tem o CAI, que é Conselho de Alimentação Escolar, né? Esse CAI também é fundamental na gestão da merenda escolar no município. Ele atua na aprovação da prestação de contas, ele precisa estar na plataforma. Esse conselho, o Conselho Municipal de Saúde, o CAI e o CACS, que eu vou falar agora em seguida, eles são tão importantes que eles têm suas próprias plataformas de alimentação, onde você alimenta eles no sistema. O CACS é Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, né, que é o recurso que vem para a educação. Esse conselho é fundamental, ele aprova a prestação de contas de transporte escolar. Por exemplo, você precisa entregar a prestação de conta de transporte escolar em fevereiro. Se esse conselho estiver irregular, você não consegue, né, concluir sua prestação de contas lá, você fica irregular, não recebe o recurso no mês seguinte. Então, são conselhos fundamentais. Conselho Municipal de Assistência Social, acho que todo mundo conhece também, fundamental no município, é um conselho atuante nas políticas municipais de assistência social. Ele precisa ser alimentado lá no CADSUAS, dentro do SUAS Web. Então é um conselho muito importante para o município. Agora vamos a um conselho aqui que eu já até citei antes, o CMDRS. O que é o CMDRS? Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Esse conselho, ele abriga as associações. Então, o município tiver 10 associações, essas 10 associações, elas estão abrigadas, os representantes dessas associações são os representantes do CMDRS. Por que isso? Esse pessoal, eles reúnem, pelo menos tem que reunir todo mês para discutir as políticas públicas para a sua região. Olha que coisa extraordinária. Então, o CMDRS, ele é um conselho que reúne lideranças, que são os presidentes de associações, geralmente são lideranças de todas as comunidades do município, que se reúnem uma vez por mês para buscar soluções para suas comunidades, para discutir, compartilhar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas na sua comunidade, buscar soluções junto aos gestores. Então, é um conselho extremamente importante para o município. Esse conselho, além disso, ele também ele tem que ter conhecimento dos projetos que estão sendo elaborados para o desenvolvimento das políticas rurais do município, as políticas do setor rural. Então, ela assina projetos que a gente faz para o Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Rural. Então, assim, esse conselho, você precisa dele também nos seus convênios. Então, eu não estou falando desses conselhos aqui porque eu acho que você só precisa saber dos conselhos, não. Eu estou falando que eles são fundamentais na sua captação de recursos, eles são fundamentais na gestão dos convênios do município. Você precisa conhecer os conselhos, você precisa saber como eles estão no seu município, se eles estão organizados. Se não estão, você tem que tomar providência, acionar os gestores das secretarias, das políticas, para que os organize, para que eles ficam aptos a aprovar seus projetos, aprovar suas prestações de contas. Por isso que eles são importantes. Tem um conselho também muito importante, e eu imagino que hoje deve ter em muitos municípios, que é o CONDEC.
que é Conselho Municipal de Defesa Civil. Esse conselho, eles têm que estar inscritos numa plataforma de defesa civil que chama S2ID. Essa plataforma, quando acontece um desastre no município, por exemplo, quando acontece uma grande chuva e aí causa vários desastres, vários problemas em casas de moradores, desabrigados, enchentes, ou mesmo um vendaval que destrói telhados, ou mesmo uma seca por um período prolongado, esse conselho, o município entra nessa plataforma S2ID e alimenta essa plataforma com esse desastre, ou com esse acontecimento, e o município tem, se for homologado pelo Estado, pelo governo federal, o município tem possibilidade de receber recursos para reparar esses danos sofridos. Mas para isso o município tem que ter o conselho regular certinho, porque se acontecer o dano, não dá tempo do município construir o conselho, aprovar o conselho, deixar o conselho regular, fazer tudo de uma vez para poder conseguir captar o recurso. Por quê? Porque o município tem que inserir o desastre ocorrido até 10 dias do desastre no sistema, senão ele não tem direito ao recurso. Então, gente, vocês estão vendo a importância? Todos eles são fundamentais na nossa captação de recursos, na nossa gestão de convênios. Mas tem mais, não acabou não. Quem conhece aí o CMDCA, Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente? É um conselho também importante demais, está vinculado ao Conselho Tutelar do município. É ele que faz a eleição do Conselho Tutelar, é ele que é responsável pelas ações de defesa da criança e adolescente dentro do município. Quando o Conselho Tutelar depara ali com um problema, ele também, além de acionar o Ministério Público, ele aciona também o CMDCA, primeiro o CMDCA. Então, o conselho é fundamental para o município. Se capta recursos através desses conselhos, tanto do CMDCA como do Conselho Tutelar, com certeza, recursos para essas áreas no Ministério da Cidadania, você precisa estar com esses conselhos em dias, tem que ser visto por eles, aprovados por eles. Além disso, nós temos o CONSEA, que é Conselho Municipal de Alimentação Nacional, né? Aí tem de Alimentação Municipal. Nós temos o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Esse conselho, talvez vocês não tenham ele em todos os municípios, mas é um conselho fundamental. Hoje, com esse conselho, você consegue, junto a órgãos estaduais, captar recurso de contas de água e esgoto, que seu município paga, você consegue um percentual de 4% voltar para o município para ser investido em saneamento ou em água. Olha que coisa interessante. Então, o que você precisa? Precisa do conselho organizado, em dia, tudo certinho. Aí nós temos também o CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que é um conselho voltado para o meio ambiente. Pessoal, vocês viram aí a quantidade de conselhos? Você precisa levantar agora em janeiro quais são os conselhos que seu município tem, qual a situação deles. Provavelmente tem muitos desses que eu estou falando aí, mas o que você precisa identificar é se eles estão com as diretorias vigentes e se as respectivas plataformas estão alimentadas. Como saber isso? Você vai procurar o gestor da política. Quem é gestor da política de assistência social? O secretário municipal de assistência social. Quem é gestor da política de saúde? O secretário municipal de saúde. Quem é gestor da política de educação? O secretário municipal de educação. E assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham anotado os conselhos aí, porque quem está começando, isso não é uma informação que vocês tenham conhecimento com muita facilidade, né? Para quem está começando agora. Então, espero que vocês tenham anotado esses conselhos aí para vocês começarem o trabalho de vocês logo que terminar a live. Ótimo, pessoal. Beleza. Ainda dentro do diagnóstico, o que o gestor de convênio precisa saber? E vi uma coisa fundamental que pouquíssimas pessoas se atentam para isso. O que vocês acham que é, hein, pessoal? O plano de governo que o gestor fez quando ele candidatou. Todo gestor, ele tem que protocolar no Tribunal Superior Eleitoral um plano de governo. Você consegue esse plano de governo facinho dentro do próprio site do TCE. Esse plano de governo,
que o gestor fez foi o que, quando ele candidatou, eram os anseios dele, era o que ele queria para o seu município, é o que ele estava pensando para a política de educação, pensando para a política de saúde, pensando para o esporte, para a agricultura, para o meio ambiente. Então, esse plano de governo do gestor ele é fundamental. O gestor municipal de convênios e os secretários municipais precisam conhecer esse plano. Porque quando você conhece esse plano, você começa a entender o que o gestor quer para o seu município. Vou tomar o café, né? O que o gestor quer para o seu município? E você passa a ajudá-lo a atingir seus objetivos. Obviamente, esse plano é estático, né? Ele pode mudar. Quando fizer o PPA, por exemplo, que é o plano plurianual, no início do mandato, esse plano pode sofrer algumas alterações. Mas ao sofrer as alterações, você tem que ter conhecimento quais são as alterações que sofreram e como você pode ajudar o seu gestor a atingir os objetivos dele. Então, gente, não conhece o plano, não? Acesse o site do TCE, busca lá o seu gestor e o plano que ele protocolou lá e comece a ler. E a orientar, inclusive, o seu secretário, se você é gestor de convênio. E se você é secretário, leia e tenha conhecimento. Ajude seu prefeito a chegar, a atingir os objetivos dele. E aí, sabiam disso, pessoal? Gostaram da informação? Beleza, continuando aqui na minha listinha, vamos lá. Gente, o que eu queria sobre esse diagnóstico? Eu queria que vocês entendessem a ideia do diagnóstico. O que é que você precisa levantar no município? Essas informações aqui são minhas, né? É o que eu levanto nos municípios que eu trabalho. Mas você pode ter outras ideias aí, incluir no seu diagnóstico, compartilhar conosco aí nos comentários. E vai ser muito bom a gente difundir ideias. Eu costumo dizer que juntos somos fortes. E eu estou aqui para somar com vocês. Então aí, esse é o meu diagnóstico, esse é o diagnóstico que eu faço nos municípios que eu trabalho. Faça o seu diagnóstico com essas minhas opções aí, se você nunca fez, ou crie as suas seus próprios itens e compartilhe conosco aqui, será um prazer, tá? Então, com esse diagnóstico, o que você vai ter? Você vai ter a situação atual do município, como o município está, você identificou, né? Fez relatório de convênios, identificou quais são os convênios que estão em andamento, você identificou quais são os índices do município, você identificou quais são os conselhos, você identificou quais são as associações, você fez um levantamento extraordinário aí, você tem em mãos. Então, você tem a situação atual do seu município. Você leu o plano de governo do seu gestor, né, que ainda não saiu o PPA, você tem o plano de governo do gestor. Então, você tem um levantamento extraordinário aí em mãos. Isso é a situação atual. No plano de governo gestor, pelo menos inicialmente aqui, você tem o que ele deseja alcançar. Né? É lógico que isso vai adaptando-se nas reuniões que vocês vão fazendo aí do início de governo. E também pode mudar muita coisa no PPA. Mas você também tem que ter em mente o que ele deseja alcançar. Para que isso? Para você ajudá-lo a alcançar. Definir metas, fazer planejamentos. Quais os projetos que pode levar a essas metas no ano de 2021, em 2022, em 2023, em 2024. Então, assim, você vai criar, para você auxiliar o gestor, como atingir seus objetivos, a curto, né, os 100 dias, que é o primeiro marco, a primeira entrega que o prefeito tem que fazer, que é um marco fundamental no governo dele, é o marco dos 100 dias de governo. Então, o que o prefeito vai entregar daqui a 100 dias, dos 100 dias de governo dele? Ele tem que dar uma satisfação para a população. Olha, nós já fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos isso aqui, nós estamos com esse projeto para executar esse... Então, o gestor de convênio tem que ajudá-los, os secretários têm que auxiliá-los nesse direcionamento aí.
Então, o primeiro marco é o marco dos 100 dias, ele é fundamental, é uma entrega muitíssimo importante. Depois vem 31 de dezembro de 2021, uma entrega extraordinária, muito importante também. Tem que prestar conta à sociedade do que está sendo feito. Não é prestar conta de números, não. É prestar contas de execução física mesmo. Olha, fizemos isso, conseguimos uma obra tal, de tantos mil, para executar em tal lugar, conseguimos uma creche-escola, conseguimos uma pavimentação, vamos melhorar a rua tal. Então, o gestor... Mas coisas concretas, nem falam vamos fazer, não. Coisas concretas, porque vamos fazer, ele já falou lá no plano de governo. Então ele tem que começar a mostrar resultados. E quem auxilia ele nisso? Quem que está sendo pago para fazer isso? Para orientá-lo, para auxiliá-lo nisso? É o gestor de convênios, os secretários, né? A equipe de governo aí. Então, quando você faz esse diagnóstico aí, você identifica a situação atual, o que deseja alcançar e te direciona de como chegar lá. Quais são os projetos que vocês vão ter que fazer para chegar lá. Vocês vão ter a oportunidade aí de planejar para os 100 dias e para o corrente ano e a médio prazo, 2 anos de governo e a longo prazo, 4 anos de governo. Então, é o planejamento que o gestor de convênio precisa ter. Cadastrar o prefeito em todas as plataformas de convênios. Eu acho que já ficou claro na live do dia 2 de janeiro. Quem não assistiu, volta lá, procure aí no Instagram, no YouTube e no Facebook. Essa live está, se não tiver nenhum, vai estar em outro. Mas essa live está aí nos meus canais. Eu ensinei, orientei como fazer o cadastro dos prefeitos. Ótimo! Você precisa estar atento aos convênios firmados nesse mês de janeiro, ver aí os prazos de vigência. Já falei com vocês como que se faz para solicitar o aditivo do convênio. Se for convênios estaduais, pelo menos aqui em Minas Gerais, tem que ser no mínimo 45 dias antes da vigência do convênio. Você tem que ver aí, convênios seus que está vencendo em março, você já tem que estar solicitando aditivo. Convênios federais tem que ser 60 dias antes da vigência do convênio. Se você perder um prazo desse, você perdeu o convênio, você perdeu o recurso, a população perdeu o benefício. Nossa, isso é muito triste, isso é muito grave. Tá, ainda em janeiro, agora eu preciso que vocês anotem, caneta e papel. Ainda em janeiro, vocês precisam saber quais são as prestações de contas que o município tem que fazer até nesses 2 meses que eu estou te passando a minha agenda. Então tá, o município tem que prestar conta até dia 28 de fevereiro, aproximadamente, até finalzinho de fevereiro, do PENAI, que é a merenda escolar, que é um recurso federal, repasse fundo a fundo pelo FNDE, o PENAT e o PDBE. Todos esses recursos são da educação, são repasses fundo a fundo, são extremamente importantes para o município. E se não prestar conta nas datas certas, o município não recebe a parcela, a próxima parcela após o vencimento da prestação de contas. E essa parcela, antigamente, quando o município prestava conta, eles devolviam essa parcela para o município. Hoje não devolvem mais. Então, se perdeu, perdeu. Então, aí, você vai perder aí, no mínimo, 50 mil. Né? Eu não sei quanto seu município recebe, mas você vai perder entre 20 a 50 mil aí, se você não fizer essa prestação de contas em dia. Os conselhos têm que aparecer nessas prestações de conta. Você tem que prestar conta também do PTE. O que é PTE? É Programa de Transporte Escolar. Em Minas Gerais, esse recurso ele está sendo repassado hoje em forma de um programa. Então, você tem que prestar conta dele até dia 28 de fevereiro para o município continuar recebendo ele no ano seguinte. Tem que fazer essa prestação de contas. E tem que prestar conta também do cofinanciamento da atenção básica, da saúde. Então, vocês viram aí que vocês têm recursos da educação e da saúde que tem que ser prestado conta até final de fevereiro. Iniciozinho de março, 3 de março, para o cofinanciamento da atenção básica, parece que é 3 de março o prazo. Mas tudo isso aí está nesses 2 meses de gestão, está dentro da minha agenda, do meu radar, eu fico ligado o tempo inteiro. E como que você vai se preparar para fazer essa prestação de contas? Você tem que começar imediatamente. Se você está começando agora, você não sabia, mas você vai saber, porque eu vou te contar agora todas as providências que você precisa tomar para agilizar o seu serviço. Adriana, não sei fazer prestação de contas.
Calma, estou aqui. Juntos somos fortes, lembra? Então tá. Para você fazer essas prestações de contas, você precisa de uma documentação. Que documentação é essa? Você precisa de documentos, você precisa de documentos fiscais, documentos de licitação. Então, como que você começa? Eu te oriento a ir lá na contabilidade e falar com o pessoal da contabilidade assim, quais são as contas do PENAI, do PENAT, do PDDE e do cofinanciamento. Aí eles vão te passar as contas. Quando você receber as contas, você vai pedir para o tesoureiro. Olha, eu preciso de extratos da conta corrente, da conta de aplicação, dessas contas aqui, do ano de 2020, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e eu preciso dos extratos mês a mês. Ele vai entender o que você está dizendo e vai pegar esses extratos para você. Aí você vai chegar lá em um técnico da contabilidade lá e falar com ele assim, faz um favor para mim, tira uma razão de bancos para mim dessa conta, das contas tais. Aí o técnico vai entrar lá no programa de contabilidade e ele vai gerar para você um relatório de todas as receitas e despesas que aconteceu naquela conta no ano de 2020. Então, com esse relatório de receita e despesa em mão, da conta corrente, da conta de aplicação também, de toda a aplicação que ocorreu naquela conta, você tem um material extraordinário. Com esse material em mãos, você pede para alguém que faz a prestação de conta anual do município, geralmente aquele pessoal que fica montando aquelas pastas lá do município, levantar para você, nos arquivos, todos os pagamentos ou os empenhos. O que é o pagamento? Então, o empenho, o pagamento é composto de ordem de compra ou ordem de serviço, uma NAF, né, que é essa ordem de compra ou de serviço, o empenho, a nota fiscal, às vezes tem ali um relatório de despesa e o comprovante de pagamento. Então, você vai pedir para esse técnico da contabilidade lá, que trabalha juntando aquela documentação, montando as pastas de prestação de conta do município, pegar para você os empenhos. Aí ele vai levantar nas pastas lá da educação todos os empenhos que foram feitos em relação àquela conta, todos os pagamentos. Então, você já tem em mãos os empenhos, né, os pagamentos de todas as despesas realizadas na conta e os extratos. Então, o que você precisa agora? Com aquele levantamento de despesa que você pegou no razão de bancos, você tem ali quais são os fornecedores. Então, você vai levantar no setor de licitação quais foram as licitações feitas para aquele recurso no ano de 2020. Quais foram as licitações que foram feitas em 2020 ou mesmo aditivadas para 2020 que foram gastos aquele recurso. A licitação vai te entregar todas as licitações. Como merenda escolar e transporte escolar, geralmente são muitas licitações. Você pega as licitações, eu pessoalmente, sugiro também para vocês, eu olho as licitações. Eu verifico, está toda assinada? O gestor assinou. Até agora, eu ainda tiro cópias das partes principais da licitação, que é a publicação do edital, as propostas vencedoras, a ata do certame, do dia que aconteceu o certame, os contratos, da publicação do contrato, ordem de compra ou de serviço, homologação, adjudicação. Eu ainda tiro cópia dessa documentação e arquivo na pasta da minha prestação de conta por garantia. E antes de fazer isso, eu olho a licitação. Tá tudo assinado, tá tudo certinho, tá tudo completo, não falta nada, não falta assinatura de testemunhas. Antes de tirar essas cópias, eu faço esse levantamento e se estiver faltando alguma coisa, eu coloco um papelzinho ali e peço para o setor de licitação tomar providências para mim antes de eu tirar a cópia. E isso acontece naturalmente. Às vezes não é necessário você fazer cópia dessas licitações. Basta você fazer uma planilha, relacionar todas, colocar essas datas, data da publicação, data do certame, data da homologação, data do contrato, publicação do contrato, objeto do contrato, valor do contrato e essas informações numa planilha e anexar na prestação de conta, porque as licitações vão estar disponíveis no município em qualquer necessidade. Gente, quem está comigo no Instagram,
O Instagram só fica com a gente 1 hora. E eu já estou chegando em 58 minutos de lives. Então eu queria pedir para vocês, se cair a live aqui no Instagram, migrem para o Facebook ou para o YouTube, para vocês terminarem comigo esse raciocínio. Não vou demorar muito, mas é importante concluir. Então, gente, se no Instagram cair, vocês migrem para o Facebook e para o YouTube. Então, conseguiu essa documentação, montou a pasta, você se prepara para elaborar essa prestação de contas e começar o mais rápido possível para você concluir até final de fevereiro. Então, como vocês viram aí, a agenda desses 2 meses de governo, ela é uma agenda de arrumar a casa, organizar a casa, entender a casa para começar a trabalhar. Então, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem trazer nos comentários. Eu vou estar à disposição, vou responder todas e vamos compartilhar nosso conhecimento. Ok, pessoal? Alguém está perguntando aqui o perfil do Instagram. No Instagram, se você jogar Adriana Catarina, você vai me encontrar lá no Facebook. No YouTube também, eu estou como Adriana Catarina. Tá, gente? Então, pessoal, mas eu estou concluindo aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode nos procurar. Pode mandar nos comentários que eu vou responder as dúvidas. E espero que vocês tenham gostado. Essa agenda, eu tenho a agenda do ano todo, tá? Eu não trouxe aqui a do ano todo, mas eu trouxe desses 2 primeiros meses, que eu acho que é onde vocês devem estar um pouco perdidos aí, estão precisando de uma ajuda, de uma orientação. Espero ter ajudado vocês. Foi um prazer estar aqui. Uhul! Beijos!